Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Igor Torres e eu trabalho com estratégia de negócios para profissionais independentes. Hoje eu quero te contar um pouco sobre por que é importante aprender a utilizar e manusear a inteligência artificial. Hoje, falar sobre inteligência artificial é falar sobre algo que já está totalmente inserido nas nossas vidas, né? Seja porque nós mesmos utilizamos a inteligência artificial ou porque serviços que nós utilizamos, que nós contratamos, se utilizam da inteligência artificial. E aqui eu vou pegar o próprio Google, né, que já tem utilizado há bastante tempo inteligência artificial para nos dar retorno a respeito daquilo que a gente busca. Se você perceber, hoje, quando você faz uma busca no Google, automaticamente você recebe uma resposta completa, como se alguém estivesse conversando com você. Isso é inteligência artificial. E antigamente, o retorno que a gente tinha era apenas de links, que continuam existindo, mas agora eles aparecem de forma secundária. Além disso, a gente tem também outros serviços digitais que se utilizam constantemente de inteligência artificial. Tá aí Netflix, Spotify, o próprio ChatGPT, que é a inteligência artificial, e a gente tem utilizado largamente, amplamente, né? Então é um caminho sem volta. E por falar no Google, a própria plataforma do Google incentiva a produção de conteúdo com inteligência artificial. Mas aqui a gente também tem um alerta. Uma vez que o próprio Google utiliza a inteligência artificial para fazer análise daqueles conteúdos que a gente publica, ele também dá uma pontuação mais baixa quando o nosso conteúdo está fraco ou existe só por existir. Eu tenho visto muitos profissionais utilizando a inteligência artificial para produzir seu próprio conteúdo. E aqui não há problema nenhum. O problema maior é construir, é produzir um conteúdo que não diz nada para ninguém. Isso faz com que a entrega daquilo que você está fazendo caia drasticamente. Então, é preciso entender como utilizar de forma apropriada essas ferramentas para que você não tenha essa penalidade, né? Para que você não seja penalizada. Bom, vamos pegar uma outra Big Tech aí, né? A Meta, que é responsável pelo Facebook, pelo Instagram e pelo WhatsApp. A Meta, ela incentiva o uso da inteligência artificial e ainda diz que é importante avisar para as pessoas que naquele conteúdo que está sendo produzido tem inteligência artificial. No próprio WhatsApp, você já consegue utilizar a inteligência artificial da Meta acoplada a essa ferramenta para fazer perguntas, pedidos, enfim, os mais diversos fins. Então, como você pode ver, não tem jeito. A gente precisa entender o que é a inteligência artificial. Até porque, imagine que Google e Meta se utilizam e incentivam o uso de inteligência artificial. Porém, essas mesmas plataformas nos alertam que a inteligência artificial pode oferecer respostas não tão corretas assim e que podem muitas vezes ser danosas. Então, não é um paradoxo peculiar? Elas utilizam, incentivam o uso, mas alertam para a forma de utilizar. Por isso é tão importante que a gente compreenda melhor esse universo. Até porque, sim, as inteligências artificiais podem nos dar respostas, retornos, resultados que não são tão corretos assim.
E aí, a própria OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT, alerta já ali quando você está na tela de produção que é preciso avaliar respostas, porque a inteligência artificial pode sim cometer erros. Aqui eu quero aprofundar um pouco mais a respeito da questão dos erros, porque a gente não está falando simplesmente de respostas erradas. Aqui, se a gente não tiver um critério para saber pedir e avaliar a resposta, a gente pode se ver com uma resposta muito bem redigida, mas que no fim das contas não diz o que a gente quer dizer, não traz aquilo que a gente estava buscando. Então, entender a IA é entender também como operá-la, como pedir melhor para ter melhores resultados. Outro ponto muito importante e seríssimo são as questões de LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É muito importante você saber que quando a gente produz um conteúdo, por mais que tenha sido utilizado a inteligência artificial, o responsável legal por esse conteúdo somos nós. Então, a gente precisa entender bem como a gente utiliza os dados que a gente está inserindo na plataforma que a gente escolheu trabalhar. Bom, a gente costuma pensar em inteligência artificial sendo apenas o ChatGPT, mas a gente hoje tem uma infinidade de ferramentas para os mais diversos fins que se utilizam da inteligência artificial. Então a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter mais domínio, né, do que a gente está fazendo e dos perigos. Aqui no Brasil, a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, já está construindo uma legislação própria para isso. Nós vamos nos aprofundar nisso também na formação para o uso de inteligência artificial, que eu quero te convidar que você se inscreva e participe conosco. Bem, pessoal, esta é uma microaula que traz para você um pouco da necessidade de você se aprofundar, ter mais ferramentas para saber como operar a inteligência artificial. E para finalizar, eu quero deixar um termo aqui que a gente usa muito quando a gente está falando de IA, que é uma máxima da engenharia de prompts, algo que nós vamos ter com profundidade nessa formação em inteligência artificial. Ela diz o seguinte: garbage in, garbage out, ou seja, lixo para dentro, lixo para fora. Quando você faz um pedido, um prompt mal elaborado, o que você vai ter de retorno é uma resposta não satisfatória. E isso acaba gerando tanto mais frustração quanto mais trabalho e consumo de energia. Nossa e do planeta também, porque esse é um ponto importante. A inteligência artificial consome uma quantidade absurda de água. Tudo isso a gente vai falar nesse nosso workshop e eu quero te convidar para fazer a inscrição. Você tem mais informações aqui nessa página. Vai ser um prazer ter você comigo. Um abraço e até lá!